O estudo médico alerta sobre os perigos à saúde das crianças que têm acesso a telas antes dos 2 anos de idade. É um tema que vira e mexe, né? O debate vem por vários reflexos, inclusive a própria questão da visão, a miopia. A equipe de reportagem da NDTV Record dessa vez conversou com uma especialista que traz agora dicas práticas e essenciais para o desenvolvimento dos pequenos. Vamos ver. Brinquedos são divertidos e os melhores amigos das crianças nos primeiros anos de vida. Mas nos últimos anos foram substituídos, em algumas casas, por celulares e televisores. E, de repente, o verbo brincar perdeu o protagonismo para o assistir. As crianças que ficam muito em tela, elas são crianças que não se desenvolvem da mesma forma. Então, às vezes, são crianças até que confundem diagnóstico. As crianças que ficam muito na tela, elas são automáticas, né? Então, elas não têm criatividade, elas ficam ali focadas só naquilo e elas só repetem, elas não pensam. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças menores de 2 anos de idade não devam ser expostas a telas. Essa orientação acontece em outros países também. E para os pais que nadam contra a maré dos televisores, colocar isso em prática se torna um grande desafio. A gente procura ter uma rotina com ela de atividades, brincadeiras em família, né? Tentando limitar ao máximo ali o uso da televisão, celular. Quando a gente sai, a gente procura escolher, né, estabelecimentos que têm o espaço kids, que isso acaba nos ajudando bastante a distrair eles, dispersar, né? E existem 3 anos de idade, quando tinha 6 meses de vida, foi diagnosticada com hipermetropia e miopia. Por isso, os cuidados com ela em casa são ainda maiores, para que ela brinque e não se prenda a desenhos e clipes musicais infantis que estão disponíveis na internet. É desafiador, porque eu trabalho fora também, então as telas para nós mães muitas vezes é uma ajuda, é um escape, né? Então, mas a preocupação é tão grande, né, por conta da visão dela, eu me preocupo demais com os dois, mas com ela principalmente com relação à visão, ser tão pequena e já estar utilizando óculos, então vale a pena o esforço, sabe, se dedicar. Se tem uma coisa que a criançada ama, é se divertir, mas conseguir distraí-las sem o acesso às telas pode se tornar um desafio muito grande aos pais e responsáveis. Só que esse acesso facilitado a celulares e computadores, ou também a televisores, acabam prejudicando e muito no desenvolvimento cognitivo dessa criança, que deixa de brincar com outras, acabando em um mundo mais fechado e até mesmo um pouco quadrado. Já tive algumas crianças com diagnóstico de autismo até, e depois a gente viu que o problema não era que a criança era autista, o problema é que ela não estava sendo estimulada. Então ela não sabia brincar, ela não sabia interagir, e não é que ela tinha problema de interação. Então realmente hoje é muito grave, né? A gente vê crianças com distúrbios alimentares, distúrbios de sono, tudo direcionado à tela. A tela é um estimulante assustador para as crianças, então eles ficam assim, às vezes a criança birrenta, não é uma criança birrenta, é uma criança que usa muito tela, porque ela está tão estimulada que ela não consegue ficar sem aquele estímulo. A pediatra faz parte de uma campanha criada em Joinville sobre a diminuição do uso de telas para crianças. Os profissionais da saúde se pautam em estudos clínicos que relacionam problemas de visão, como miopia precoce, síndrome do olho seco e fadiga ocular, à exposição de celulares, tablets e televisores. A gente precisa começar por mais atividades fora de casa, jogo mesmo em casa, né? Jogo de tabuleiro, é voltar a estimular as crianças às brincadeiras que a gente tinha antigamente e tentar tirar eles um pouquinho da tela. Mas para limitar, o pai e a mãe têm que ter a rédea na mão. Então, é muito difícil porque você cedeu. E outra situação é os pais controlarem o uso, né? Então, essa questão do controle dos pais é extremamente importante. É desafiador demais, porque nós, enquanto pais irresponsáveis, vó, tia, dinda, a gente tem o celular. E a criança, às vezes sentada ao nosso lado, observa que a gente está onde? Na tela de um celular. Pode não ser nem para ficar passando tempo, porque tem gente que utiliza muito para trabalho. E essa referência já fica desse olhar da criança. O desafio é dosar, policiar, cortar quando tem para cortar mesmo e entender que enquanto responsáveis, a própria palavra diz, responsável por aquela criança, saber dizer, deu, parou. E mais do que nunca, o que os especialistas falam e alertam, né? Esse antes 2 anos de idade e cada vez mais cedo é que se torna um risco ainda maior. Os reflexos são vários. Aquela tela pequenininha próximo aos olhos,
causa sim e já é uma realidade falar da miopia até como uma epidemia mundial. Mais da metade da população daqui a alguns anos já são previstos para ter, inclusive, já está previsto para ter, inclusive, alguma situação que envolva a miopia, questão da saúde mental, questão da concentração, ansiedade, tudo. Nosso WhatsApp está aberto, porque é um assunto também que eu sei que mexe com a sua opinião.